O Trump está tendo uma aula com o Lula e como interferir a política monetária, né? E se ele realmente observar o que foi feito, por exemplo, na Turquia, onde a inflação subia e a taxa de juros cortava, porque lá não tem Banco Central independente, o Erdogan, enfim, como um doido, né, sempre interferiu e nós vimos aí uma inflação galopante, o maior juro real do mundo. Então, acho que é um ponto importante a se considerar, o Trump tem que separar essas duas figuras, e não que eu defenda, tá? Eu até mesmo julgo por esse movimento, mas é um Trump político que quer agradar a sua população para trazer, não, olha, quem é o malvado da história não sou eu, presidente, o malvado da história é o presidente do Banco Central. Isso ele quer passar para a população que não entende de taxa de juros, que não entende o movimento da economia. E, por outro lado, a gente sabe que quem está trazendo inflação é o próprio presidente, né, com esse tarifaço todo. Então, ele está jogando uma responsabilidade que é dele, né, que não é do Jerome Powell. O Jerome Powell disse claramente, eu vou controlar a inflação. Se vier o tarifaço e for um efeito inflacionário, que é isso que todos os economistas dizem, também colaboram com a sua opinião, eu vou manter taxa de juros mais alta. Por isso que na Europa a gente está vendo uma aceleração econômica, né? A Alemanha, que é uma potência, acaba trazendo uma aceleração econômica, enfim, outros países do bloco europeu, e aquela pressão inflacionária que nós vimos agora cedendo, e o Banco Central abre sim uma brecha para cortar juros por lá, mas não se leva a mesma metodologia da Europa para os Estados Unidos, com uma dinâmica de economia totalmente diferente, principalmente causada pelo próprio presidente. Agora o André, explica para a gente aí qual é o impacto direto que os juros altos nos Estados Unidos pode ter aqui no Brasil. Primeiro efeito, com juros altos nos Estados Unidos, a gente consegue observar um movimento que a gente consegue ver acho que 2 pontos aqui. Acho que o primeiro é a questão de direcionamento de fluxo para os Estados Unidos. Então, ou seja, os juros estão mais altos por lá, entre outras economias desenvolvidas, não só americanos, mas os investidores estrangeiros acabam investindo dinheiro no dólar, que até o presente momento é a moeda que tem ali a maior representatividade no mundo. O que traz em xeque o próprio dólar, que inclusive com esse tarifaço pode mudar toda essa narrativa, é a questão da própria desvalorização da moeda. Por quê? À medida que o Trump acaba brigando com outros representantes de Estado, por que um país que detém a dívida pública dos Estados Unidos, pela representatividade de moeda, quer financiar os Estados Unidos? Ele não vai querer financiar os Estados Unidos. A China mesmo está comprando ouro por quê? Não quer manter título da dívida americana. Então ele está vendendo título americano, comprando ouro. Outros países também seguem fazendo esse movimento. A Rússia já tem feito esse movimento há muitos anos, por razões claras e óbvias. Enfim, então os Estados Unidos ele não vai ter só a apreciação de um dólar que a gente pode observar no curto prazo, mas a dinâmica é, será que esse protagonismo dos Estados Unidos pode se manter no longo prazo? Porque os Estados Unidos cresceu também às custas de outros países financiando a sua dívida. Por isso que a produtividade dos Estados Unidos, a gente tira o chapéu para os Estados Unidos, dizendo sobre esse ponto, porque os Estados Unidos, por muito tempo, conseguiu fazer essa proeza que países como nós, aqui do Brasil, não conseguimos. Então, eu acabo trazendo que o efeito contrário, o efeito rebote da política fiscal dos Estados Unidos está em xeque, porque a dívida é gigante. O governo talvez não consiga equacionar isso no curto prazo, porque as medidas estão sendo extremamente feitas de uma forma muito rápida e não pensada. Então, eu vejo que essa hegemonia do dólar, né, essa questão que os Estados Unidos têm de todo esse protagonismo pode estar em xeque, por isso que o Trump agora, no curto prazo, está conseguindo estender esse diálogo com outros países, que sabe que não é bem assim. E você, Luciana, como você vê o mundo reagindo aí a esse Donald Trump 2? Esse Donald Trump da guerra comercial, da guerra tarifária, taxação em cima de taxação, um foco ali, um alvo na China em principal. Como é que você vê? Ele começou em 10%, foi para 25%, foi para 125%, agora já passa dos 200%. 225%. Aí, 225%, o tarifaço dele lá em relação à China, aí ele suspende... A essa hora, né? Porque daqui a pouquinho... Ele suspende... Dá um F5 aí. Ele suspende por 90 dias e aí chega a informação de que aviões chegaram carregados de iPhones, suprimentos eletrônicos antes do tarifaço. A impressão que dá é que tem alguma coisa privilegiada que está acontecendo nos bastidores, porque... não tem explicação. Eu não sou economista, mas eu vejo, assim, uma instabilidade. Minha filha hoje falou, mamãe, vamos para Disney em julho? Eu não vou sair do Brasil. Beto Carreiro. Não vou. Primeiro, porque eu não vou gastar em dólar. Segundo, porque eu não quero chegar lá. A coisa está tão maluca, olharem para mim e falar assim, não, tá aqui, ó, cancela o seu visto, volta para trás. Eles têm passaporte alemão, eles ficam e eu volto.
Então, assim, eu não consigo entender. Para mim, ele está... Muito rapidamente. Perdido. Você conhece o Beto Carreiro? Não conheço ainda. Tá aí a alternativa. Quando você estava falando, o Alex levantou a mão. Acho que ele tem as respostas, né? Eu acho que o fator Trump já teve até uma pesquisa recente que foi divulgada, é isso, né? Várias pessoas estão se recusando a viajar para os Estados Unidos em relação a essa instabilidade política, né? Sim. E aí, quando você traz esse ponto, né, em relação à taxação e tudo mais, olha o que o presidente Trump fez no dia que ele suspendeu as taxações. Ele escreveu na própria rede social dele dizendo, hoje é um bom dia para comprar. Tem o maior insider trading do que isso, na minha opinião? É o maior insider trading publicado, dizendo, hoje é o melhor dia para comprar. Foi o dia que a Nasdaq, se não me engano, teve o terceiro ou quarto melhor dia da história. Chegou a subir mais de 12% no mesmo dia. Enfim, é uma coisa totalmente descarada. Posso fazer uma colocação? Claro. Eu acho que o grande tiro do pé do Donald Trump vai ser o pessoal do agro. Eu quero entender o que ele vai fazer com a soja, o que ele vai fazer com a laranja, porque o chinês já está vindo comprar soja no Brasil. Laranja, nós temos laranja suficiente aqui. E o que ele vai fazer com esse pessoal? Porque é o pessoal que colocou dinheiro na campanha dele, que são os extrema-direitos, os radicais, que queriam imigrantes fora, que queria tudo. Não tem mão de obra, a construção civil parou. Eu vi imagens hoje circulando nas redes sociais de aviões de várias localidades do mundo partindo vazios para os Estados Unidos. Todo mundo sabe que o custo de uma aeronave em solo é muito maior do que fazer ela cruzar o Atlântico. Então, esse custo, essa conta, ele vai ter que prestar contas para a população norte-americana. Então, eu acho um jogo perigoso. É exatamente isso. Esse pessoal que ele quer agradar, sabe quanto representa a mão de obra da indústria e da agricultura nos Estados Unidos? 10%. Se ele quer botar gente para dentro, vai ter o quê? 2%, 3% de trabalho. Ele está fazendo um monumental movimento para agradar 10%, 12% da população, ser tanto. E a população já está... a vida está piorando, é o que você falou. A vida, então, tem que baixar juros, tem que aumentar crédito, tem que fazer. Por quê? Porque você tem primeiro descontentamento, que já está, depois isso vira desaprovação e no final lá do circuito vira raiva. Então, ele tem que tomar cuidado lá dentro, porque o apoio não é incondicional. Ele foi eleito, mas ele tem que provar para a sociedade que a vida das pessoas tende a ficar melhor. O interessante é que as tretas do Trump não são só na diplomacia, nas questões comerciais, são também nas pautas ambientais, quando ele saiu lá do Acordo de Paris, né? Tem outras questões envolvendo os imigrantes, as relações... Gênero, verdade, a questão da crítica principalmente ao movimento trans, enfim, a escolha pelo... Woke. Exato. A pauta woke, identidade, todas essas questões, e também com as universidades, em especial Harvard, porque Donald Trump pediu que a Universidade de Harvard se desculpe depois da instituição se negar a cumprir exigências feitas pela Casa Branca. O presidente americano quer que a universidade siga a lei federal dos Estados Unidos e contenha supostos episódios de intolerância a judeus americanos. Nesta semana, o Departamento de Segurança Interna dos Estados Unidos informou que a universidade perderá o direito de matricular alunos estrangeiros caso não cumpra as exigências do governo. Como é que você vê agora essa treta com a principal universidade americana, o Diego Tavares? Olha, eu acho que de tantos absurdos que nós estamos constatando aqui a respeito do governo Trump, e evidentemente que esse tarifaço, essa cartada econômica que ele deu logo no início da sua gestão é o maior deles, isso acaba se tornando até uma questão pequena e até mesmo uma questão justa. De fato, não só porque alguns dos maiores doadores dos republicanos são judeus norte-americanos, mas porque nada justifica episódios, principalmente diante do contexto que nós tivemos no passado recente do conflito entre Israel e o grupo terrorista Hamas, episódios de intolerância contra judeus no âmbito daquela que é a maior universidade do mundo. Então, eu acho que um pedido de desculpas, a exigência de um pedido de desculpas e a exigência de cumprimento da lei é algo que é o mínimo a ser observado. Então, isso acaba se tornando até uma questão justa dentro desse leque de coisas que nós estamos discutindo aqui sobre Donald Trump. Nesse ponto, acerta o Donald Trump, então, Luciana? Eu acho que não. Não? A universidade tem que ter independência para ela, inclusive, poder realizar os seus trabalhos científicos. Qualquer universidade no mundo, a produção acadêmica não deve haver interferência
por parte do governo. Mas aí nós estamos falando de discriminação contra uma etnia, contra um povo, e um povo que está sofrendo um período terrível de conflito dentro do seu país. Não, mas a questão não é relacionada ao povo, porque aos judeus. Eu sou casada com uma pessoa que é judeu-alemão, que viveram os horrores da guerra. O nosso grande problema ali é que nós temos pesquisas científicas que estão sendo realizadas e que ele também quer interferir. Tanto é que 2 das pesquisas foram devolvidas para ele hoje porque a reitora da universidade não aceita interferência estatal. E nesse aspecto ela não está errada. Nós temos que separar questões religiosas da autonomia que a universidade tem que ter. E ele quer colocar tudo num pacote só e vai se submeter à Casa Branca.